irmãos, queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos acompañan en más de una transmisión del Instituto Vida para Todos. Estamos falando diretamente de Barranquilla, Colômbia. Estamos transmitiendo directamente de Barranquilla, Colombia. Aleluia. Deus abençoou muito as igrejas da Colômbia, já tem 2 anos. Dios ha bendecido demasiado las iglesias en Colombia y eso ya hace como 2 años. Ontem nós já tivemos uma comunhão, uma reunião de serviço e falamos sobre isso. Ayer ya tuvimos una reunión de servicio aquí y ya hemos compartido sobre eso. Que toda a bênção que chegou para as igrejas da Colômbia foram por 2 fatores, é a simplicidade e também a obediência. Y toda la bendición que llegó a las iglesias en Colombia tiene 2 factores que lo explican, es la simplicidad y la obediencia. A liderança das igrejas da Colômbia seguiu imediatamente, com simplicidade, toda a palavra do Senhor. Las iglesias en Colombia han seguido con simplicidad todo el hablar de Dios. E o Senhor tem abençoado muito as igrejas, Y el Señor ha bendecido mucho a las iglesias, a ponto de nós termos aqui na Colômbia um CEAP maravilhoso em Bucaramanga. al punto de que tenemos aquí en Colombia ahora un CPM en la ciudad de Bucaramanga que es maravilloso. Com uma estrutura que talvez seja a melhor estrutura de todos os CEAPs. Con una infraestructura que quizás sea la mejor de todos los CPMs. Porque o CEAP daqui da Colômbia tem também por função de aperfeiçoar as pessoas da América Central e também Caribe. Porque aquí ese CPM tiene la función de también perfeccionar hermanos y hermanas viniendo de Centroamérica y el Caribe. Também servir de modelo para a parte norte da América do Sul. Y también sirviendo de modelo para la parte norte de Sudamérica. E por causa dessa bênção, o Senhor está fazendo também chegar uma unidade do PAC em Bogotá. Y también a través de esa bendición está llegando a Colombia una unidad del PAC. Para aperfeiçoar ainda mais os comportores da região. Para perfeccionar aún más los comportores de esta región. E falamos ontem que na Colômbia nós começamos a segunda fase. Y dijimos que en Colombia hemos empezado la segunda etapa. A fase em que nós estamos formando um exército disponível para o Senhor onde houver necessidade. Que se está formando aquí en Colombia un ejército disponible para estar disponible para cuando el Señor necesite enviar. E assim nós estaremos sempre prontos para a necessidade da obra do Senhor. Así estaremos siempre listos para las necesidades de la obra del Señor. Ontem nós falamos que o Israel tem dos exércitos mais prontos da terra. Ayer también compartimos que Israel, la nación Israel, tiene uno de los ejércitos más listos de la tierra. Porque todos eles se sentem soldados mesmo trabalhando no seu trabalho secular. Porque todo el pueblo ahí se siente como un soldado, aun cuando están trabajando en sus trabajos seculares. Porque eles vivem cercados de inimigos por todos os lados. Porque ellos están cercados por enemigos alrededor de ellos en todos lados. E na verdade a igreja é o reino dos céus aqui na terra. Porque a la verdad la iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra. A igreja é uma ilha no meio do território do inimigo. La iglesia es una isla en medio del territorio enemigo.
porque essa terra toda é do Senhor. Porque toda esta tierra le pertenece al Señor. Mas ele usurpou os reinos desse mundo para si. Pero Él usurpó los reinos de este mundo para sí mismo. E todos os homens são escravos do pecado do império das trevas. Porque todos los hombres son esclavos del pecado y del imperio de las tinieblas. E nós, a igreja, temos a missão de pregar o evangelho do reino. Y nosotros, la iglesia, tenemos la misión de predicar el evangelio del reino. Por isso nós precisamos viver como Israel, Por eso necesitamos vivir como Israel. como uma sombra para a realidade da igreja. Eso es como una sombra para la realidad que es la iglesia. Nós também estamos cercados do inimigo por todos os lados. Nosotros también estamos rodeados por el enemigo por todos los lados. Mas o Senhor é conosco. Pero el Señor es con nosotros. Nosso general é Cristo. Nuestro general es Cristo. Nós estamos nessa procissão triunfante do Senhor, do nosso general. Estamos en esta procesión triunfal del Señor que es nuestro general. E o Senhor está nos abençoando com cada vez mais, cada ano que passa, com mais palavra. Y el Señor nos está bendiciendo cada vez más, año tras año, con más palabra. Especialmente este ano passado, nós recebemos mais um presente de Deus, além do posso orar por você nas abordagens. El año pasado recibimos una bendición más de Dios, además del puedo orar por usted, Que é a imersão na palavra. que es la inmersión en la palabra. A imersão na palavra de Deus tem nos dado muita ajuda La inmersión en la palabra nos ha traído gran ayuda. nas nossas lutas aí no território do inimigo. En nuestras luchas en el terreno del enemigo, E inculcar a palavra do Senhor tem sido uma grande ferramenta. el inculcar la palabra del Señor ha sido una gran herramienta. Os nossos adolescentes estão transcrevendo a palavra, Nuestros adolescentes están transcribiendo la palabra, estão fazendo a imersão na palavra, están haciendo la inmersión en la palabra e a palavra está mudando a vida deles. y la palabra está cambiando la vida de ellos. Isso também é igualmente com os nossos jovens e as nossas igrejas. Y eso está pasando también con nuestros jóvenes y también con los hermanos en las iglesias. Isso tudo é baseado naquilo que nós vimos em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Todo eso está basado en lo que ya hemos visto en Efesios 5, 18 al 19. Podemos ver rapidamente. Podemos mirar rápidamente. Efésios 5, versículos 18 e 19. Efesios 5, 18 y 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas enchei-vos do Espírito. antes bien sed llenos del Espíritu. Qual é o contexto desse versículo? ¿Cuál es el contexto de este versículo? O contexto é que nós vivemos num mundo das trevas, El contexto es que vivimos en un mundo de las tinieblas, mas nós não somos aqueles que dormem. pero no somos aquellos que duermen. Aqueles que dormem, aqueles que dormem são da noite. Los que duermen son de la noche. Nós somos do dia. Nosotros somos del día. Por isso precisamos saber prudentemente como devemos andar. Por eso debemos ver prudentemente cómo caminamos. Devemos remir o tempo porque os dias são maus. Debemos redimir el tiempo porque los días son malos. E para isso não devemos viver como insensatos. Por eso nosotros no podemos vivir como gente insensata. Precisamos sempre procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Por eso necesitamos entender siempre cuál es la voluntad del Señor. Não viva mais de uma forma insensata. Ya no viva más de una manera insensata. Vamos compreender a vontade do Senhor e viver para a vontade do Senhor. Vamos a entender y vivir para la voluntad del Señor. Mas como? Pero ¿cómo? Na prática. De manera práctica. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução.
Aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. As coisas do mundo é como o vinho que nos embriaga. Las cosas del mundo son como el vino que nos embriagan. Não necessariamente coisas do pecado. No quiere decir que son cosas del pecado. Até nas coisas legítimas como nosso trabalho, cuidar de família, Aún cosas legítimas como el trabajo, cuidar de la familia, podem se tornar um vinho que nos entorpece. pueden llegar a ser un vino que nos embriaga. E passamos a viver de uma maneira insensata como todos. Y ahí pasamos a vivir como toda la gente de una manera insensata. Então, como nos tornamos esse exército do Senhor sempre prontos para lutar pelo reino? Entonces, ¿cómo llegar a ser un ejército del Señor, siempre listos y preparados para luchar por el reino? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, Aquí está, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. mas enchei-vos do Espírito. Antes bien, sed llenos en el Espíritu. Devemos estar sempre cheios do Espírito. Debemos siempre estar llenos del Espíritu. Mas como nos encher do Pero Espírito? ¿cómo llenarnos del O Espíritu? versículo seguinte fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Entonces el versículo 19 explica cómo. Hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Podemos viver como um exército sempre pronto para lutar pelo reino. Podemos vivir como un ejército siempre listos para luchar por el reino. De que maneira? ¿Cómo? Enchendo-nos do Espírito. Llenándonos del Espíritu. E como nos encher do ¿Y Espírito? cómo llenarnos del Espíritu? Falando entre nós a palavra. Hablando unos a otros la palabra. A palavra que o Senhor tem nos falado, vamos falar uns com os outros. La palabra que el Señor nos ha hablado, hablemos los unos a los otros. Essa é a maneira de nós nos enchermos do Espírito. Esa es la manera de llenarnos del Espíritu. E Colossenses 3,16 também fala: Y Colosenses capítulo 3, versículo 16 también lo dice. habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ahí dice, more, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Efésios 5,18 fala para nos encher do Espírito. Efesios 5, 18 nos orienta a llenarnos del Espíritu. E aqui em Colossenses 3,16 é equivalente. E aí? Enchendo do Espírito é fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Y aquí en Colosenses es lo mismo, habitar la palabra de Dios ricamente en nosotros es llenarnos del Espíritu. Como conseguimos fazer a palavra de Cristo habitar ricamente em nós? ¿Cómo hacemos para que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros? Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Aquí dice para que instruyámonos, enseñémonos y exhortémonos unos a otros en toda sabiduría. Instruímos-nos, admoestamos-nos com a palavra de Cristo. Eso es enseñar y amonestar, exhortar con la palabra de Cristo. Aí nós entendemos que isso é nós mergulharmos na palavra do Senhor. Ahí entendemos que esto es sumergir en la palabra Aí del Señor. veio a palavra sobre a imersão na palavra. Ahí vino la palabra sobre la inmersión en la palabra. E isso confirmou mais tarde com Deuteronômio 6. Y esto se confirmó aún más cuando miramos Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, Deus já havia dado uma instrução para o povo de Israel. En el capítulo 6, Dios ya había dado una instrucción a su pueblo Israel. Como o seu povo deve viver? Cómo su pueblo debe vivir. O seu povo deve viver pela palavra de Deus. Su pueblo debe vivir por su palabra, la palabra de Dios. A sua palavra são mandamentos, são estatutos e são juízos Su palabra son mandamientos, estatutos y ordenanzas. que seu povo precisa cumprir, Y que su pueblo necesita cumplirlas. deve guardar, Debe guardarlas. deve realizar essa palavra Debe realizar, poner por obra esas palabras. para que ele e seu filho e filho do seu filho vão bem. Para que
su hijo y el hijo de su hijo, para que todos les vayan bien. e sejam seus dias prolongados na boa terra de Canaã. Y para que sus días se alarguen en la buena tierra de Canaán. Aí no versículo 4 diz: ouve, ó Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Entonces en el versículo 4 dice: oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nós só temos único Senhor. Solo tenemos un único Señor. Nós não temos um outro Senhor aqui na terra. No tenemos otro Señor aquí en la tierra. Mamon, como disse o irmão Roel, Mamon não é o nosso Senhor. Como compartió el hermano Joel esta mañana, Mamón no es nuestro Señor. Outras coisas deste mundo não são nossos senhores. Otras cosas de este mundo no son nuestro Señor. Deus é o nosso único Senhor. Dios es nuestro único Señor. A Ele nós dedicamos todo o nosso ser. A Él dedicámonos todo nuestro ser. E nós a Ele devemos nosso melhor amor. Y a Él debemos nuestro mejor amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Esse é o segredo de como o povo de Deus vai prosperar aqui na terra. Ese es el secreto para que el pueblo de Dios prospere aquí en la tierra. A igreja não pode perder o primeiro amor. La iglesia no puede perder el primer amor. Mas na nossa experiência, com o passar dos anos, nosso amor ao Senhor esfria. Pero en nuestra experiencia, con el pasar del tiempo, nuestro amor por el Señor se va enfriando. Que fazer para manter o primeiro amor? ¿Qué hacer para mantener este primer amor? Versículo 6. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Colossenses 3,16 fala: para habite ricamente em nós a palavra de Cristo. En Colosenses 3 hemos leído que more la palabra de Cristo ricamente en nosotros. Então a palavra tem que morar em nosso coração. Entonces la palabra debe morar en nuestro corazón. Quando a palavra morar em nosso coração, nós vamos manter sempre o nosso primeiro amor para com o Senhor. Entonces cuando la palabra more en nuestro corazón, vamos a mantener siempre nuestro amor por el Señor. E como fazer a palavra morar em nosso coração? ¿Y cómo hacer con que la palabra more en nuestro corazón? Versículo seguinte: El versículo siguiente: tu as inculcarás a teus filhos, y las repetirás a tus hijos, o las inculcarás a tus hijos. a palavra inculcar aqui é gravar, imprimir a palavra de Cristo, a palavra no nosso coração. Esa palabra aquí, repetirás o inculcarás, es grabar e imprimir la palabra en nuestro corazón. Como gravar a palavra de Deus em nosso coração é por repetição. ¿Y cómo grabar la palabra de Dios en nuestro corazón? Es por la repetición. Repetindo, né? Repetindo constantemente a palavra até gravar a palavra no nosso coração. Es repetirla constantemente hasta que se grabe en nuestro corazón. Como fazer, como repetir? Falando delas assentado na tua casa. Y aquí explica cómo repetirla. Es hablando de ella cuando te sientes en tu casa. Falando dela andando pelo caminho. Y hablando de ella cuando andes por el camino. Falando da palavra de novo ao deitar-se. Hablando de esta palabra nuevamente cuando te acuestes. E falando dela ao levantar-se. Y también hablando de ella cuando te levantes. Isso é a imersão na palavra. Esto es la inmersión en la palabra. Irmãos, não confunda a imersão na palavra com gritos de guerra. Hermanos, no confundan inmersión en la palabra con gritos de guerra. Gritos de guerra são necessários para um exército em preparação para a guerra. Un grito de guerra es necesario
para un ejército en su preparación para la guerra, para levantar o moral do exército, para levantar el moral del para ejército, encorajar o exército, para animar el ejército, colocar um espírito de guerreiro. para poner en ellos un espíritu guerrero, para Então, encorajarlos. então o batalhão vai marchando e vai fazendo um grito de guerra. Entonces el batallón va marchando y haciendo gritos de guerra. E quando um dia aparece diante do inimigo, Y un día cuando se presentan delante del enemigo, ele não se amedronta, él no se amedrenta, porque ele está encorajado. porque él está encorajado. Os nossos adolescentes, quando vão para a rua pregar evangelho, eles fazem grito de guerra. Nuestros adolescentes cuando van a las calles hacen gritos de guerra. Nossos ceapistas, nossos comportores fazem grito de guerra todos os dias. Nuestros CPVistas y colportores hacen gritos de guerra todos los días. Eles saem como um leão. Ellos salen como un león. Eles não são derrotados por dificuldades, No son derrotados por las dificultades, porque eles estão encorajados. porque están animados, encorajados. Mas na reunião da igreja, Pero en la reunión de la iglesia nós podemos fazer grito de guerra ou podemos não fazer grito de guerra. podemos hacer gritos de guerra o no hacer gritos de guerra. Não é isso que define a vida da igreja. No es eso lo que define la vida de la iglesia. Mas nós precisamos fazer imersão na palavra. Pero sí necesitamos hacer inmersión en la palabra. Precisamos fazer com que a palavra que o Senhor fala conosco fique gravada em nosso coração. Necesitamos hacer con que la palabra que el Señor habla con nosotros sea grabada en nuestros corazones. Por nós falamos uns com os outros. A través de hablar los unos a los otros. Aquela folha, onde está aquela folha? Aquí la hoja de inmersión. Eu deixei ali na minha Peguei minha maleta, a ver, aí. mala ali, ó. Aqui. É isso aí. Isso aqui, ó, tá todo suado aqui. Está todo sudada aquí. Isso aqui eu tenho que carregar durante o dia todo. Esta hojita debo cargarla conmigo durante todo el día. Levanto de manhã, lunes. Mañana es lunes. Me despierto por la mañana ya que está el día lunes. Ah, tem que falar português, né? Segunda-feira. Segunda. Amanhã é segunda-feira. Mañana es lunes. De manhã acordo, Por la mañana yo despierto. eu já falo pro meu filho ou falo pro quem estiver no meu lado. Ya le digo a mi hijo, al que está a mi lado, a mi costado. Depois, sentado em casa, Después, estando sentado en mi casa, eu vou falar de novo yo les voy a hablar nuevamente a mesma palavra. la misma palabra. E depois, o quê? Andando pelo caminho. Y después, caminando. Vou falando de novo, lendo de novo, falando de novo. Cuando ande por el camino, voy leyendo y hablando nuevamente. Ao deitar-me, Al acostarme, falo de novo. nuevamente hablo. Acordo, falo de novo. Despierto, de nuevo hablo. Irmãos, é isso que Deus quer que nós façamos. Eso es lo que Dios desea que hagamos. Que a palavra seja gravada em nosso coração. Que la palabra sea grabada en nuestros corazones. No passado, nós ouvimos uma mensagem numa conferência En el pasado oíamos un mensaje en una conferencia e deixamos passar superficialmente. y dejábamos pasar eso de manera superficial. E achamos que nós havíamos captado todo o conteúdo da Y mensagem. pensábamos que habíamos captado todo el contenido del mensaje. Mas na segunda-feira já esquecemos tudo. Pero el lunes ya lo habíamos olvidado todo. Aí o irmão vai perguntar: você foi para a conferência? Como foi a conferência? Entonces un hermano le preguntaba, ¿usted fue a la conferencia? Qué bueno. ¿Y cómo fue la conferencia? Irmão, foi maravilhosa, Hermano, usted maravilhosa. respondía, maravillosa. Você devia ter ido. Oh, debías haber ido. Mas me fala um pouco, me passa um pouco o que você ganhou. Compárteme un poco, transmítame un poco de lo que has ganado. Ah, eu não sei falar, você tem que ouvir. Ah, yo no sé hablar, tienes que oírlo. Porque você não captou nada. Porque a la verdad, usted no captó nada. Não, não é verdade que não captou nada. Captou alguma coisa. No que no captó nada, algo.
mas faltou captar todo o conteúdo. pero faltó captar absorber todo el contenido. Por isso o Senhor nos deu esse caminho. Por eso el Señor nos ha dado este camino. E podemos repetir uns com os Que outros, podemos repetirlo los unos a los falando otros, uns com os outros. hablando unos con otros. Ou você sozinho pode falar para você. O usted aún solo puede hablar a ti mismo. E depois de você falar uns com os outros, Y después que hables unos con otros, vocês podem compartilhar a experiência um dos outros que ganhou dessa passagem. puede compartir las experiencias que hayas ganado referente a este pasaje. Isso 20 anos atrás eu tinha chamado essa prática de mexer o caldeirão, não sei como é que você vai traduzir para inglês, para espanhol. Sí, años atrás yo llamaba esta práctica de mover la olla. Cada um fornece algum ingrediente e coloca na panela. Cada uno pone su ingrediente a la olla E pega uma colher de pau e vai mexendo. y agarra una cuchara de palo y va moviendo. Você vai dizer, poxa, eu ganhei isso muito nesse ponto aqui, maravilhoso. Usted comparte, yo gané mucho este punto aquí, qué maravilloso. Aí fala da sua experiência. Y comparte su experiencia. Aí outro ganha muita luz com o que você falou. Y el otro gana mucha luz con que usted Ele compartió. fala, poxa, eu também ganhei assim, assim, assado. Y allá de algo más, yo también gané eso y eso y eso. E o terceiro fala, puxa, que coisa boa, eu também ganhei nisso. Y un tercero dice, qué cosa buena, yo también gané esto. Depois de 3, 4, 5, né, esse tipo de compartilhar, Después que 3, 4, 5 comparten sobre eso, você sai com uma riqueza de comida. sales con una riqueza de comida. Irmãos, isso vai fortalecer o seu entendimento espiritual. Eso fortalece su entendimiento espiritual. Isso é imersão na palavra. Esto es inmersión en la palabra. Pode haver prática de grito de guerra ou não. Puede haber práctica de grito de guerra o no. Podemos fazer os dois. Podemos hacerlo los dos. Não há problema nenhum, No hay ningún problema, não é? ¿verdad? Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, que coisa maravilhosa. qué cosa maravillosa. Senhor Jesus, que oração. Precisa entrar na mensagem, né? Vamos, ¿qué horas son? Vamos a entrar al mensaje. Porque eu estou falando a respeito das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Porque estoy compartiendo sobre las 7 iglesias de Apocalipsis en Apocalipsis 2 y 3. Por título, tem tema geral, é quem tem ouvidos, ouça. Y el tema general es: el que tiene oídos, oiga. Eu estou falando da igreja em Sardes. Y ahora estamos ya en la iglesia en Sardes. E nós falamos já várias mensagens na preparação para chegar na igreja em Sardes. Y ya compartimos varios mensajes preparando hasta llegar a la iglesia en Sardes. Hoje nós chegamos já na mensagem 5, Hoy ya estamos en el mensaje 5, cujo título é O ambiente para a chegada da igreja em Sardes se forma. es el ambiente para la llegada de la iglesia en Sardes se forma. E a leitura da Bíblia é Apocalipse 2, versículos 24 a 29. Y la lectura bíblica es Apocalipsis 2, del 24 al 29. Por que a história da igreja é importante para nós? ¿Por qué la historia de la iglesia es importante para nosotros? Porque você está na igreja que já viajou por 2000 anos. Porque hoy usted está en la iglesia, pero que ya ha viajado por alrededor de 2000 años. Tem muitas coisas que a igreja já passou e que você não sabe. Muchas cosas la iglesia ya lo pasó y quizás usted no lo sabe. E você não sabe, às vezes, alguma herança que você tem recebido, Y quizás usted no sepa de alguna herencia que hayas recibido, algum legado do passado, algún legado que vino del pasado, que pode ser positivo, pode ser negativo. que puede ser positivo o negativo. Então, a igreja já passou por 2000 anos. Entonces la iglesia ya pasó como 2000 años. É como um GPS do Es seu como carro. el GPS de tu auto. Você
pode ver todo o roteiro pelo qual você já passou. Usted puede ver toda la ruta por la cual has transitado. E quanto ainda falta para chegar no Y destino. cuánto falta aún para que llegues al destino. E onde você está. ¿Y dónde estás? Por isso, irmão, isso é muito importante para nós. Por eso es muy importante para nosotros. Por exemplo, Por ejemplo, por toda a história do período das trevas em que a igreja passou quase 1000 anos durante o tempo da igreja em Tiatira. por ejemplo, hubo un periodo de casi 1000 años de tinieblas por donde estuvo la iglesia en Tiatira, Onde Satanás manteve o povo de Deus nas trevas, donde Satanás mantuvo el pueblo de Dios en las tinieblas, na escuridão total quanto à palavra de Deus. en total oscuridad con relación a la palabra de Dios. Apocalipse 2, versículo 20. En Apocalipsis 2:20, Ainda falando da igreja em Tiatira. aún hablando de la iglesia en Tiatira, Vamos ler. vamos 2:20. a leerlo, Apocalipsis 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A principal característica da igreja em Tiatira, do período da igreja em Tiatira, La principal característica de este periodo, que es llamado la iglesia en Tiatira, era que não era mais Deus quem fala. ya no era más Dios el que hablaba. Não era Deus falando por meio dos seus profetas. No era Dios hablando por medio de sus profetas. Mas a igreja em Tiatira tolerou que uma mulher que se declara profetiza, Pero que una mujer que se dice profetiza, que se declara que fala por Deus, que declara que se declara a sí misma que es la que habla por Dios, falou no lugar de Deus durante todo o período da igreja em Tiatira. habló en lugar de Dios en todo este periodo que abarca la iglesia en Tiatira. E qual é o resultado? Fez com que o povo de Deus praticassem a prostituição, principalmente espiritual. ¿Y en qué resultó esto? Hizo con que el pueblo de Dios practicara la fornicación espiritual E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. y que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. E os seus líderes tentam seduzir as pessoas com essas doutrinas. Y sus líderes intentan seducir a las personas con estas doctrinas. No versículo 24, aqui diz: digo todavia a vós outros os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. El versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Então, as doutrinas de Jezabel eles se consideram as coisas profundas de Satanás. Las doctrinas de Jezabel, ellos las consideran como las profundidades de Satanás. Levou a igreja ao fundo do poço. Eso llevó a la iglesia hasta el fondo, A degradação total. a una degradación total. Mas havia os demais de Tiatira. Pero había otros en Tiatira. Esses são os que não sucumbiram nas doutrinas de Jezabel. Son los que no cayeron en la doctrina de Jezabel. Esses então são vencedores. Estos son vencedores. Eu falei isso na mensagem anterior. Esto lo compartí en el mensaje anterior. É uma linha dourada da graça de Deus que nunca se interrompeu. Es la línea dorada de la gracia de Dios
que nunca se ha interrumpido. desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. Desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. O Senhor sempre manteve essa linha dourada sem interromper. El Señor siempre mantuvo esta línea dorada sin interrupción. E chegou até nós, nesse momento, do Senhor consolidar a igreja em Filadélfia. Y llegó hasta nosotros, hasta este momento, donde el Señor está consolidando la iglesia en Filadelfia. Por isso, irmãos, o vencedor, versículo 26, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras. Pero en el versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. No versículo 22 tem as obras da Jezabel, En el versículo 22 hay las obras de Jezabel, que diz assim: eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, obras de Jezabel. Quer dizer, os vencedores não participam das obras de Jezabel, Los vencedores no participan de las obras de Jezabel, mas guardam até o fim as obras do Senhor. pero guardan hasta el final las obras del Señor. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Isto é, o vencedor terá o galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. O sea, el vencedor ganará el galardón de reinar con Cristo 1000 años. Com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços como se fossem objetos de barro. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Assim como também eu recebi de meu Pai e dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ao vencedor, nosso Senhor dará autoridade sobre as nações. Al que venciere el Señor dará autoridad sobre las naciones. Quando que Cristo ganhou autoridade sobre as nações? ¿Cuándo es que Cristo ganó autoridad sobre las naciones? Salmo 2. Salmo 2. Vocês se lembram quando eu li Salmo 2? ¿Se acuerdan cuando yo he leído Salmo 2? Para Salmo ustedes? 2, versículo 6. Salmo 2, versículo 6. Deus, o Pai, constituiu a Cristo como rei sobre o monte Sião. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Él ha puesto a Cristo como rey sobre Sión. Ele não escolheu Lúcifer, Él no escogió a Lucero. ele escolheu o Filho como, como rei sobre o monte Sião. Él escogió a Cristo, el Hijo, como rey sobre Sión. Por isso que Lúcifer, que se tornou adversário de Deus, Satanás, Por eso Lucero o Lúcifer llegó a ser adversario, llegó a ser Satanás. ficou furioso com Deus. Él se quedó furioso con Dios. Ele esperava esse cargo, Él tenía la expectativa por este puesto, mas Deus não lhe deu. pero Dios no le ha dado. Então ele levanta rebelião entre as nações. Por eso él levantó la rebelión entre las No naciones. capítulo 2, versículo 1, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Quando nós vamos para a rua resgatar as pessoas, Cuando salimos a las calles a rescatar a las personas, nós encontramos essa fúria, nos encontramos con este furor. porque nós estamos no território dele para conquistar as pessoas de volta para Deus. Porque entramos a su terreno para reconquistar las personas para Dios. E ele faz com que os príncipes dessa terra conspirem
contra Deus e contra Cristo. Y él hace con que los príncipes de esta tierra hagan una conspiración contra él y Cristo. Porque ele queria ser o rei. Porque él quería ser el rey. Ele queria ser a conexão entre o Criador e a criatura, as Él quería criaturas. ser la conexión entre el creador y la criatura. Mas Deus não deu para ele. Pero Dios no le ha dado. Então, o versículo 3 diz assim: rompamos os seus laços e sacudamos em nós as suas algemas. Entonces el versículo 3 dice, rompámonos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. É o que Satanás está fazendo nas nações, Es lo que Satanás lo está haciendo en las naciones, em toda a humanidade. en toda la humanidad. Ele está promovendo uma rebelião contra Deus, Él está promoviendo una rebelión en contra de Dios, contra Cristo, contra Cristo, contra a palavra de Deus. en contra de la palabra de Dios. E nós hoje passamos por essa perseguição e oposição. Y nosotros hoy también pasamos por esta persecución y oposición. Satanás está atacando contra o reino de Deus Satanás está haciendo un ataque en contra del reino de e Dios, principalmente contra a palavra de Cristo. principalmente en contra de la palabra de Cristo. Aí no versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. En el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eu defini, Cristo será o rei sobre o meu santo monte. Ya lo he definido, Cristo será el rey sobre mi santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. 7. 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Para a vergonha de Satanás, Cristo aqui não é somente o filho unigênito do Pai. Y para la vergüenza de Satanás, Cristo aquí no solo es el único hijo de Dios, Mas ele é aquele que se encarnou, tomou a forma da figura humana pero es aquel que se hizo carne, tomó la forma de figura humana e como homem, Deus o gerou como filho de Deus. y como hombre él fue engendrado como hijo de O Dios, filho primogênito de Deus. el hijo primogénito de Dios. Isso envergonha mais ainda Satanás. Esto avergüenza aún más a Satanás. Por isso que Satanás, o espírito maligno, não reconhecem que Jesus veio em carne. Por eso Satanás, el espíritu maligno, no reconoce que Jesús vino en carne, Porque é vergonha para ele. porque es una vergüenza para él. E Deus disse, eu proclamei o meu decreto. Pero Dios dice, yo he publiqué mi decreto. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pede-me, eu te darei as nações por herança, Pídeme y te daré por herencia e las naciones. as extremidades da terra por tua possessão. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. E com vara de ferro as regerás, Y los quebrantarás con vara de hierro. e as despedaçarás como vaso de oleiro. Como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. E o filho pediu para o pai, Y el hijo le ha pedido al padre, eu quero. yo lo quiero. E o pai está fazendo esse trabalho entre nós, Y el padre está haciendo ese trabajo entre nosotros. que está em Salmo 110. Y está en Salmo 110. Versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aí agora entra a vez da igreja. Ahora es el turno de la iglesia. A igreja como exército para lutar pelo reino de Deus. La iglesia como ejército para luchar por el reino de Dios. Versículo 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Jehová extenderá desde Sión el cetro de tu poder, rige en medio de tus enemigos. O cetro do poder de Cristo vem de Sião. El cetro del regir de Cristo viene desde Sión.
e Sião são os vencedores da igreja. y Sion son los vencedores de la iglesia. Nós queremos fazer parte desse exército de vencedores, Nosotros queremos ser parte de ese ejército de vencedores, para sermos o cetro do poder de Cristo. para que seamos el cetro del poder de Cristo. E Ele, através de nós, domina sobre os seus inimigos. Y Él a través de nosotros domina sobre sus enemigos. Os inimigos de Cristo estão perturbando. Los enemigos de Cristo están molestando. Não querem que isso aconteça. No quieren que esto suceda. Ele está atacando a palavra profética. Él está haciendo un ataque a la palabra profética. Ele está atacando contra a imersão, Él está haciendo un ataque en contra de la inmersión, contra grito de guerra, contra los gritos de guerra, contra a pregação do evangelho do en reino, contra de la predicación del evangelio contra a del reino, comportagem, en contra del comportaje, SEAP, CP, Expolivro, en contra del expolibro, as ferramentas que Deus nos deu, las herramientas que Dios nos ha dado. porque Ele quer parar a igreja. Porque Él quiere parar, detener a la iglesia. Ele não vai parar. Él no lo va a detener. Não vamos parar. No vamos a detenernos. Aí, versículo 3. Versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra. E tem uma versão em português de King James atualizado, fala que os jovens descerão como gotas do orvalho Y hay una versión en portugués que dice que los jóvenes descenderán como el rocío no seio da aurora. desde el seno de la aurora. Isso é, no início, quando começa a aurora. Es decir, cuando empieza la aurora, A aurora, irmão, já é início da volta do Senhor. la aurora es el inicio de la venida del Señor. E no início da aurora, o orvalho desce. Y al inicio de la aurora, el rocío desciende. E essas gotas do orvalho são os nossos jovens. Y estas gotas de rocío son nuestros jóvenes, Nossos adolescentes. nuestros adolescentes. Adolescentes estão numa idade que não era para se interessar em nada das coisas do Senhor. Los adolescentes, la adolescencia es una etapa de la vida donde ellos no debían estar interesados en las cosas del Señor, Quando você traz para uma reunião, naturalmente hablando. quando o pai e mãe obriga eles a irem para a reunião, Es una etapa donde muchas veces los padres tienen que obligar a los hijos adolescentes a ir a la reunión. estão sentados aqui contrariados e aborrecidos, Y están sentados en la reunión a contragusto. apáticos. Están apáticos, indiferentes. Estão ali no seu celular, Están ahí con su celular. gostam mais de ir para as festas dos amigos, baladas, Quieren ir a las fiestas con los amigos. e las andando pelo ganadas. caminho do mundo, Quieren seguir el camino del mundo. totalmente, uma idade totalmente alienada desse mundo. Una edad donde están totalmente ajenos a este mundo. Mas de repente, nesses últimos 2 anos, o que aconteceu? Pero de repente, en esos últimos 2 años, ¿qué ha pasado? Nossos adolescentes estão se interessando pelas coisas do Senhor? Nuestros adolescentes se han despertado para las cosas del Señor. As nossas crianças estão saindo com os pais e avós? Nuestros niños saliendo con sus padres y abuelos. Nossos jovens estão se levantando como neos? Nuestros jóvenes levantándose como neos. E os mais jovens, mais maduros, se tornaram valentes de Davi? Y los jóvenes más adultos llegaron a ser valientes de David. O Senhor está levantando um exército de jovens santos El Señor está levantando un ejército de jóvenes santos para atender a promessa que o Pai fez para o Filho. para atender a la promesa que el Padre le hizo al Hijo. Ele vai pôr os inimigos de Cristo por estrado dos seus pés. Él va a poner a los enemigos de Cristo como estrado de los pies. Irmãos, é isso que está acontecendo. Y es esto lo que está pasando. Por isso, irmãos, Satanás não está contente. Por eso Satanás no está contento. As portas do Hades estão furiosas. Las puertas del Hades están en furia. Estão usando mentiras. Están usando mentiras. Estão usando
sofismas están usando razonamientos para lutar contra esse avanço do exército do para Senhor. luchar en contra del avance del ejército del Señor. Mas o Senhor é a estrela da manhã que chegará para os vencedores. Pero el Señor es la estrella de la mañana que llegará para los vencedores. Malaquias 4:2 fala que ele é a estrela da manhã que virá. Malaquías Na sua 4:2 vinda. dice que Él es la estrella de la mañana que vendrá en su venida. E 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, Y segunda de Pedro, capítulo 1, podemos versículo ler, podemos até 19, ler. Podemos leerlo. Segunda de Pedro 1, 19. 19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, Tenemos también la palabra profética más segura, e fazeis bem em atendê-la. a la cual hacéis bien en estar atentos. Essa palavra é como uma candeia que brilha em lugar escuro, Esta palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro até que o dia clareie hasta que el día esclarezca e a estrela da alva nasça em vosso coração. y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O dia está chegando. El día está llegando. A segunda vinda de Cristo está chegando. La segunda venida de Cristo está llegando. Mas quem percebe primeiro a chegada da aurora são os que acompanham a palavra profética. Pero los que se dan cuenta más pronto de que ese momento de la hora está llegando son los que acompañan el hablar profético. Por isso nós estamos nos preparando para esse dia. Por eso estamos preparándonos para este día. Vamos lutar pelo reino do Senhor. Vamos a luchar por el reino del Señor. Então, quem luta pelo reino do Senhor, a estrela da manhã, que é Cristo, nascerá no seu coração primeiro. Aquel que lucha por la venida del Señor, ese lucero de la mañana va a nacer primero en sus corazones. Então, a estrela da manhã é para os vencedores. Entonces, la estrella o lucero de la mañana Para- es para los vencedores, Para os que amam a vinda do Senhor. para los que aman la venida del Señor. Irmão, a igreja em Filadélfia tem uma característica: ama a vinda do Senhor. La iglesia en Filadelfia tiene una característica: ella ama la venida del Señor. Paulo falou para Timóteo em sua segunda carta, dizendo, quando Paulo estava para partir para o Senhor, quando Paulo já estava sendo martirizado na sua partida para o Senhor, Cuando Pablo, el apóstol Pablo, ya estaba cerca de ser martirizado en su partida ele disse para o para estar con el Timóteo Señor, él le dijo a Timoteo: que a coroa da justiça me está reservada. la corona de justicia me está guardada, Mas não somente a mim, pero no solo a mí, a vocês também. no solo a mí, sino a ustedes también. A todos quantos amam a sua vinda. A todos cuantos aman su venida. Nós amamos a vinda do Senhor. Nosotros amamos la venida del Señor. Eu vou voltar para a história. Ahora voy a regresar a la historia. O enfraquecimento do poder papal e a crescente coragem dos que lutavam pela palavra de Deus pré-anunciavam a mudança. El debilitamiento del poder del Papa y el coraje que fue creciendo en los que luchaban por la palabra de Dios era un preanuncio. Porque na mensagem anterior eu falei um pouco dos albigenses e dos valdenses. En el mensaje anterior yo compartí un poco sobre los valdenses y los albigenses. E principalmente os valdenses, porque Pedro Valdo fez uma coisa maravilhosa. Y especial yo puse atención a los valdenses porque Pedro Baldo hizo algo muy especial. Ele pagou tradutores para traduzir a Bíblia na linguagem do povo. Él pagó para que traductores tradujeran la Biblia en el lenguaje del pueblo.
A Bíblia estava somente em latim e poucos entendiam latim. La Biblia solo estaba disponible en latín y poca gente entendía. Ele mandou traduzir os 4 livros do Evangelho e alguns outros livros da Bíblia para a língua franco-provençal. Y él mandó traducir los 4 evangelios y algunos libros más de la Biblia para esta lengua, el francés provenzal. E assim o povo teve acesso à palavra pura de Deus, Así el pueblo tuvo acceso a la pura palabra de Dios, para poder sair daquela mentira de Jezabel, para salir de aquella mentira de Jezabel, da doutrina de Jezabel, de la doctrina de Jezabel, e ganhar um pouco de luz na y palavra. ganar un poco de luz en la palabra. E embora o Papa tentou exterminar esses que ele chamava de hereges, Y aunque el Papa haya intentado destruir a esos que él llamaba de heréticos, eles sofreram muita perseguição, ellos sufrieron mucha persecución, muita crueldade. mucha crueldad. Muitos foram torturados e queimados vivos. Muchos fueron torturados y quemados vivos. Foi uma carnificina quando o Papa mandou as cruzadas para exterminar os hereges. Fue una carnicería que se hizo ahí, en el intento de destruirlos. A hierarquia romana havia jurado destruir todos os que discordavam dela por meio do fogo e da espada. La jerarquía de Roma había jurado destruir a todos los que discordaban por medio del fuego y de la espada. E todos que queriam seguir a palavra pura eram condenados como hereges e sentenciados pelo pontificado à perdição eterna. Y todos los que querían seguir la pura palabra eran considerados herejes sentenciados por el pontífice a la perdición eterna. Porque o Papa tinha o poder de perdoar os seus pecados ou mandar você para a perdição eterna. Porque el Papa tenía este poder de perdonarte o de enviarte a la perdición E eterna. isso tudo faz parte da doutrina de Jezabel. Y eso todo es parte de la doctrina de Jezabel. Mas o Senhor preservou os seus verdadeiros santos desde os dias dos apóstolos como uma linha dourada da graça de Deus. Pero el Señor preservó a sus verdaderos santos desde los días de los apóstoles como una línea dorada de la gracia de Dios. Porque naqueles dias eram os dias da Idade Média. Porque en aquel tiempo eran los tiempos de la Edad Media. As pessoas viviam também a sociedade humana vivia numa escuridão. También toda la sociedad humana vivía en oscuridad. E a partir desse momento começaram a surgir algumas escolas de ciências. Y también en aquel tiempo también empezaron a surgir algunas escuelas de ciencia. Que eu estou me referindo no século XII. Me refiero al tiempo del siglo XII. E aumentou consideravelmente o número que buscavam entender a palavra de Deus. Y eso hizo crecer de manera considerable el número de personas que querían entender la palabra de Dios. Quando a palavra de Deus é conhecida e crida de maneira pura, Y cuando la palabra simples, de Dios se conoce y se cree de una manera pura y sencilla, as pessoas então começam a sair da densa escuridão e da perplexidade mental. las personas comienzan a salir de esa densa oscuridad y perplejidad mental. Pois a revelação da palavra de Deus esclarece e dá entendimento aos simples. Porque la palabra de Dios aclara y da entendimiento a los sencillos. Isso está em Salmos 119, 130. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Por isso, irmãos, mesmo hoje, os cristãos já têm a Bíblia na mão. Aún hoy los cristianos ya tienen la Biblia en sus manos. Se ele tem a Bíblia na mão e não tem a revelação, Si él tiene la Biblia en sus manos y no tiene la revelación, igualmente ele está na escuridão. de igual manera él está en oscuridad. Por isso, os nossos comportores, Por eso nuestros comportores, seguindo os princípios dos primeiros comportores valdenses, siguiendo el mismo principio de los primeros comportores valdenses, eles levavam cópias da Bíblia. ellos llevaban copias de la Biblia. Hoje já não precisamos levar cópias da Bíblia, Hoy ya no necesitamos llevar copias de la Biblia, porque as pessoas já têm acesso à Bíblia. porque las personas ya tienen acceso a la Biblia. No entanto, as pessoas carecem, a elas carece a revelação. Pero las personas están carentes de la revelación. E a revelação das tuas palavras esclarece. Y la revelación de tus palabras alumbra E dá entendimento aos simples. e imparte entendimiento a los sencillos. Por isso, irmãos, como é necessário a comportagem. Hermano, por eso cuán necesaria es el comportaje Para tirar as pessoas da escuridão. para quitar las personas de la oscuridad, Para dar sabedoria aos simples. para que dé sabiduría a los simples. Voltando à história. Volviendo a la historia, A terrível cruzada contra os albigenses, com a intenção de exterminá-los, aconteceu no século XIII. hermano, la terrible cruzada en contra de los albigenses con la intención de destruirlos, acabar con ellos, ocurrió en el siglo XIII. Eu falei na mensagem anterior que as cruzadas foram usadas pelos papas para lutar, para tomar de volta a Terra Santa, que é Jerusalém. Como yo compartí en el mensaje anterior, las cruzadas fueron usadas por el Papa para tomar de vuelta la Tierra Santa, Jerusalén. E muitos soldados que foram lutar nas cruzadas morreram. Y muchos de los soldados que fueron luchar en las cruzadas se murieron. Mas por que eles atendiam a convocação do Papa para lutar? Pero ¿por qué ellos atendían la convocación del Papa para luchar en esa pelea? Porque o povo era ignorante e supersticioso. Porque el pueblo estaba en ignorancia y eran supersticiosos. O Papa prometia quem participasse das cruzadas teriam seus pecados perdoados. El Papa decía que aquel que participara de esas cruzadas iban a tener sus pecados perdonados, Suas dívidas perdoadas. sus deudas perdonadas, E terão um lugar especial no céu. y tendría un lugar especial en el cielo. Ou atenuava seus sofrimentos no purgatório, O disminuiría sus sufrimientos en el purgatorio, ou seriam isentos de sofrimento do purgatório e iriam direto para o céu. o serían guardados de los sufrimientos en el purgatorio y se irían de frente al cielo. Mas depois o Papa usou as cruzadas não mais contra, né, os árabes ali para tomar Jerusalém de volta, Pero después el Papa usó las cruzadas no para contra los árabes para tomar Jerusalén de vuelta, mas para exterminar o que eles chamam de hereges, sino para exterminar, destruir a los que él consideraba herejes, os albigenses ou os valdenses, los albigenses y valdenses, os comportores daquele tempo. lo que eran los colportores de aquel tiempo. Por isso, irmão, se o comportor passa por alguma perseguição, no passado já houve isso. Por eso hoy si un colportor pasa por persecución, en el pasado también ya lo pasaron. Então, porém, ninguém consegue extinguir a linha da vida impulsionada pela palavra de Deus. Pero nadie puede acabar con la línea de la vida que es impulsionada por la palabra de Dios. Nós hoje, irmãos, o que nos dá força é que nós seguimos a palavra de Deus. Hermano, lo que nos da fuerza hoy es que seguimos la palabra de Dios.
não estamos por nossa conta, No estamos por nuestra propia cuenta, porque não é nossa própria direção, porque no es nuestra dirección personal, não é nosso próprio projeto. no es un proyecto propio. Se for um projeto humano, pode falhar, Si es un proyecto humano, eso puede fallar. mas esse é o projeto de Deus. Pero ese es el proyecto de Dios. Por isso, irmãos, é a palavra de Deus. Por eso, hermanos, es la palabra de Dios. Tudo que é guiado pela palavra de Deus, irmãos, não vai acabar. Todo que es guiado por la palabra de Dios no se va a acabar. Então, no final do século XIV, Por eso, en el final del siglo XIV, porque a grande perseguição das cruzadas contra os valdenses foi no século XIII. porque la cruzada, la persecución a los valdenses fue en el final del siglo XIII. Quando chegou no século XIV, Pero cuando llegó el siglo XIV, muitos valdenses tiveram que deixar os seus vales para se estabelecerem na Suíça, muchos de los valdenses tuvieron que dejar sus tierras en el valle y ir para Suiza. Que vales? Eles habitavam nos vales dos Alpes Ellos habitaban en el valle de los Alpes e tiveram que fugir para a Suíça, Morávia e Boêmia. por eso ellos huyeron para Suiza, Moravia y Bohemia. Sabe onde é Boêmia? ¿Saben dónde queda Bohemia? Sabe onde é Morávia? ¿Saben dónde queda Moravia? Hoje é a República Tcheca. Hoy es lo que conocemos como República Checa. Boêmia é a parte central da Europa Central. Bohemia es la parte central de Europa Central E a cidade principal é Praga. y la ciudad principal es la Praga. E Morávia fica mais ao oriente, a leste. Y Moravia queda más al oriente, al este. Essas duas regiões hoje pertencem à República Tcheca. Esas dos regiones hoy son la República Checa. É ali que surgiram, irmãos, os pré-reformadores. Allí surgieron los pre-reformadores. E também é uma região que vai ter ligação com a igreja em Filadélfia. Y también es una región que va a tener conexión con la iglesia en Filadelfia. Portanto, irmãos, nós estamos ligados a essa linha dos valdenses, Por eso, hermano, estamos conectados a esa línea de los valdenses que chegaram até Boêmia, chegaram até Morávia. que llegaron hasta Bohemia, hasta Moravia. E além de várias, eles também foram para várias outras partes da Alemanha. Y ellos también fueron para varias otras partes de Alemania. E a maior colônia dos valdenses foi em Calábria, Y la mayor parte de los valdenses, colonia, fue para Calabria, por volta de 1370. alrededor del año 1370. Eles construíram escolas, ensinavam a Bíblia de maneira pura e simples. Ellos construyeron escuelas y enseñaban la Biblia de forma pura y simples. E entre os anos, isso já mais para frente, entre os anos 1560 até 1594, eles foram vítimas de massacres, saques, tortura, extorsão e morte pela fome. Entonces, años más tarde, en 1560 hasta 1594, ellos fueron víctimas de masacres, saqueos, fueron torturados, extorsionados y muertos de hambre. Os valdenses permaneceram fiéis à verdade. Pero los valdenses permanecieron fieles a la verdad. Demonstraram uma determinação e perseverança sem paralelo na história. Y ellos demostraron una determinación y perseverancia sin igual en la historia. Eu vou falar um pouco de um inglês, John Wycliffe. Voy a hablar un poco de un inglés, John Wycliffe. Alguns chamam de Wycliffe, outros chamam de Wycliffe. Algunos llaman de Wycliffe, otros de Wycliffe. E o principal trabalho dele foi a tradução da Bíblia completa para a língua Y inglesa. su principal trabajo fue traducir la Biblia entera para la lengua inglesa. Vou falar rapidamente sobre a vida dele. Quiero hablar un poco rápidamente sobre su vida. Nascido por volta de 1324, Nació en 1324. estudou na Universidade de Oxford, Inglaterra, Estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. aplicou-se na teologia,
se aplicó a la teología, não nos dogmas áridos que eram apresentados na época, no en los dogmas secos que eran presentados en aquel tiempo, mas ele queria conhecer as Sagradas Escrituras. pero él quería conocer las Sagradas Escrituras. E logo ele percebeu a incompatibilidade das normas estabelecidas pelo clero e os ensinos de Jesus e de seus apóstolos. Y luego se dio cuenta que era incompatible las normas que habían sido establecidas por el clero y las enseñanzas, comparando con las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Ele denunciou o enriquecimento do clero Él hizo una denuncia sobre el enriquecimiento del clero. e denunciou o sistema de vendas de Y indulgências también denunció ese sistema de ventas de papais indulgencias del Papa. e a vida perdulária e luxuosa do clero, muita gastança. Y esta vida abundante, lujosa del clero, gastando mucho. Ele defendia que o Estado deveria lutar contra os abusos do papado. Y también él defendía que el Estado debía luchar en contra de esos abusos del Papa. E a sua obra continha 18 teses que vieram a público em Oxford em Y 1376. la obra que él hizo tiene 18 tesis que vinieron a ser públicas en Oxford en 1376. Imediatamente um ano depois, 1377, o Papa Gregório XI expediu uma bula contra ele. Wow. En 1377, el Papa Gregorio XI entonces publicó una Bula. bula, ¿sí? En contra de él. Que é bula? Vou explicar o que é Voy a bula. explicar lo que es bula. Ó, bula papal é um documento com um timbre do Papa Una bula papal es un documento que tiene el sello del Papa a respeito de algum assunto administrativo da igreja ou político. con respecto a algún asunto administrativo de la iglesia o político. O nome bula vem do selo no formato redondo do Papa. Bula, entonces ese nombre viene de ese sello en forma redonda del Papa. Porque bula em latim significa círculo. Porque bula en latín significa círculo. Então, bula papal contra John Wycliffe, né? Entonces hubo una bula papal en contra de John Wycliffe, Declarando que as suas 18 teses estavam erradas e eram perigosas. declarando que sus 18 tesis estaban equivocadas y eran peligrosas. Então, Wycliffe organizou o projeto de tradução completa das escrituras para o idioma inglês. Entonces Wycliffe organizó el proyecto de traducción completa de las escrituras para el inglés. Vou usar a palavra do Andrew Miller. Voy a usar las palabras de Andrew Miller. Pois a autoridade deve emanar da Bíblia e Cristo é a cabeça da igreja e não os papas. Que toda la autoridad debe venir de la Biblia y Cristo. Segundo Cristo es ele, la cabeza de la iglesia y no los papas. segundo ele, a Bíblia deveria ser um bem comum de todos os cristãos e deve estar disponível para o uso cotidiano. Este foi o seu grande legado para a igreja. Según él, la Biblia debía ser un bien común de todos los cristianos y debía estar disponible para su uso diario. Então, essa foi a luta de John Wycliffe. Esa fue la lucha de John Wycliffe. E ele, claro, como todos daquela época, quando viram os erros, né, introduzidos pela doutrina de Jezabel, ficaram revoltados. Y claro, todos los que se empezaron a darse cuenta de los errores, de los desvíos de la enseñanza de Jezabel, que creaba en ellos una revuelta. Então, muita da sua energia foi gasta na denúncia dos erros. Entonces, mucho de su energía fue gastada en denunciar las equivocaciones. Por que eu estou falando isso? ¿Por qué estoy hablando eso? Irmão, o nosso foco Hermano, porque nuestro enfoque deve ser divulgar positivamente a palavra de Deus. debe ser divulgar de manera positiva la palabra de Dios.
A nossa maior preocupação não é denunciar erros, Nuestra mayor preocupación no es denunciar equivocaciones, mas sim levar a palavra de Deus adiante. pero sí llevar la palabra de Dios hacia adelante. Porque quem vai fazer a obra de Deus não são as nossas denúncias de erros, Porque quien va a hacer la obra de Dios no es nuestras denuncias de los errores, mas é a própria luz da palavra, pero es la que luz ilumina. misma de la palabra de Dios que alumbra. e a palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Y la palabra de Dios es la que hace la obra de Dios. Eu vou falar um pouco de John Huss, Ahora voy a hablar un poco de John Huss, também outro personagem importante. otro personaje muy importante. John Huss é o nome que eles deram na língua inglesa, John Huss es el nombre que le han dado en la lengua inglesa, mas ele não era inglês, né? pero él no era inglés. Ele é atual, ele nasceu por volta de 1369 em Rusinek. Él nació alrededor del año 1369 en Husener, E uma cidade da atual República Tcheca, que es una ciudad de la actual también República Checa, perto da fronteira com a Bavária, cerca con Alemanha. cerca de la frontera de Bavaria en Alemania. Então, o seu nome na língua boêmio Su nombre en la lengua bohemia é Ian Hus. es Ian Hus. Em inglês é John Huss. En inglés, John Huss. Vocês em espanhol podem chamar de Juan Ustedes Huss. pueden en ¿Eh? español decir Juan Huss. Em português podem chamar de João En portugués se puede Huss decir ou Hus, João, né? Juan É, Hus. João, e na língua dele mesmo é Ian Hus. Pero su lengua original, su nombre es Ian Hus. Ele tinha 15 anos quando John Wycliffe morreu. Y él tenía 15 años cuando Wycliffe murió. Mas qual é a conexão da Boêmia com a Inglaterra, de onde estava John Wycliffe? Pero ¿cuál es la conexión entre Bohemia e Inglaterra, donde estaba Wycliffe? Não sei se vocês conhecem a história, é que houve um casamento da Ana da Boêmia com Ricardo II da Inglaterra. Es que hubo un matrimonio entre Ana de Bohemia con Ricardo II de Inglaterra. E a rainha Ana amava muito a palavra de Deus. Y la reina Ana amaba mucho la palabra de Dios. Então seguia muito o que escrevia John Wycliffe. Entonces ella seguía, acompañaba mucho lo que decía John Wycliffe. E os serviçais da rainha Ana, que foram enviados de Boêmia para servir a ela na Inglaterra, Y los siervos que acompañaban a la reina Ana la acompañaron para Inglaterra. eram de origem boêmia. Eran de origen de Bohemia. Então, quando a rainha Ana morreu, Entonces cuando la reina Ana murió, os serviçais voltaram para a Boêmia, esos siervos volvieron para Bohemia levaram os escritos de John Wycliffe. y llevaron los escritos de John Wycliffe. Aí esse material passou a ser muito lido pelos membros da Universidade de Praga. Y ese material empezó a ser muy leído por los miembros de la Universidad de Praga. E Ian Hus, ou Juan Hus, Y Ian Hus o Juan Hus foi enviado para estudar na Universidade de Praga para se preparar para servir a igreja. y él fue enviado a la Universidad de Praga para prepararse para servir a la iglesia. Ele se destacou tanto que a rainha Sofia o nomeou seu professor. Entonces él se destacó de tal manera que la reina Sofía le nombró a él para ser su maestro. Ele foi indicado como pregador da capela da universidade, chamada de Capela de Belém, a Casa de Pães. Él fue establecido para ser el que cuidaba de la iglesia, Não, da capela. la capilla de la universidad, y esa capilla de la universidad es la capilla de Belén o Casa de Panes, Pois ali se distribuía alimento espiritual na língua comum do povo. porque allí se distribuía alimento espiritual en la lengua común del pueblo. Assim como todos os reformadores Así como todos los reformadores que
né, que pela história são chamados assim, reformadores da história, porque la historia los llama así, ¿verdad? Reformadores. a sua ansiedade em pregar contra os abusos flagrantes e vícios que dominavam a vida dos sacerdotes, Él, en su ansiedad, ¿no?, de predicar en contra de los flagrantes abusos y vicios que dominaban la vida de los sacerdotes, que que oprimían oprimiam o povo, al pueblo. motivou reações violentas do clero. Eso fue un motivo para causar reacciones violentas del clero. Porque ele denunciava o orgulho, o luxo, a libertinagem de todo o sistema clerical. Porque él denunciaba el orgullo, el lujo, el libertinaje de todo el sistema del clero, Que haviam se tornado intoleráveis aos seres humanos. y eso había llegado a ser intolerable a los seres humanos. Por isso, condenar os abusos se tornou um caminho mais curto para uma grande popularidade. Por eso, condenar los abusos llegó a ser el camino más corto para que se hiciera grandemente popular. Praticamente todos os reformadores e pré-reformadores caíram nesse erro. Por eso, casi todos los reformadores, pré-reformadores, han caído en esa equivocación. Por causa da revolta contra os erros, Por causa de esta revuelta en contra de las equivocaciones, todos de los errores. focaram mais a sua energia em denunciar os erros. Todos enfocaron más su energía en denunciar las equivocaciones. É isso que eu quero falar para Y es vocês. sobre eso que quiero hablar con ustedes. Irmão, nós precisamos focar positivamente na palavra de Deus. Necesitamos enfocarnos positivamente en la palabra de Dios. O caminho de Deus certamente seria dar prioridade à palavra pura, a pregação da palavra pura de Deus. El camino de Dios ciertamente sería dar prioridad a la predicación pura de la palabra de Dios. E confiar que a própria verdade se encarregará de fazer o seu trabalho. Y confiar que la palabra misma se encargaría de hacer su trabajo. E não levantar ódio contra o erro, Y no en levantar odio en contra de los errores, o qual, sem o conhecimento de Cristo, el cual sin el conocimiento de Cristo culminará em prática revolucionária va a culminar en práctica e revolucionaria resultará em um verdadeiro desastre. y será un verdadero desastre. Isso nos ensina sempre pregar a palavra da vida de maneira positiva. Esto nos enseña a siempre predicar la palabra de Dios de manera positiva. E somente a palavra fará a obra de Deus na esfera celestial e espiritual. Y solo la palabra hará la obra de Dios en la esfera espiritual y celestial. E nós não devemos nos enveredar pelo caminho do certo ou do errado Y na no esfera debemos ir terrena. por este camino de lo cierto y equivocado en la esfera terrenal. Vocês se lembram quando Paulo passou por Mileto e convocou os presbíteros de Éfeso? ¿Se acuerdan cuando Pablo pasó por Mileto e hizo llamar a los ancianos de Éfeso? Atos 20. Allá en Hechos capítulo 20. O que ele falou? ¿Qué es lo que él dijo ahí? Ele falou assim, no versículo 29. En el versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás Y deles. de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Irmão, Satanás tenta atacar sua igreja de todas as formas. Hermano, Satanás intenta atacar a su iglesia de todas las maneras. Que mesmo no tempo do apóstolo Paulo, ele já previu que haverá lobos vorazes que penetrarão no meio dos irmãos. Desde el tiempo de Pablo, él ya había previsto esto, que entrarían en medio de los hermanos lobos rapaces. Eles não pouparão rebanho.
que no perdonarán al rebaño. Eles querem atingir seu objetivo escuso, Él quieren alcanzar sus objetivos oscuros para seus benefícios particulares. para sus beneficios personales. Não importa o rebanho. No, a ellos no les interesa el rebaño. Pode prejudicar a vida do rebanho. Puede dañar la vida del rebaño. O que importa é o seu objetivo, Lo que es más importante es su objetivo, a sua popularidade, su popularidad, a sua obra. su obra. Eles querem é atrair pessoas para serem seus seguidores. Ellos quieren es atraer personas para que sean sus seguidores. Mas mesmo assim, irmãos, Pero aún así, hermanos, nós não devemos deixar de falar a palavra de Deus pero aún así no debemos dejar de hablar la palabra de Dios para focar nessa coisa negativa. para enfocar en esas cosas negativas. A nossa responsabilidade continua sendo divulgar a palavra de Deus Nuestra responsabilidad sigue siendo divulgar la palabra de Dios e seguir confiando na palavra de y Deus. seguir, avanzar confiando en la palabra de Dios. Não é isso que está escrito no versículo seguinte? ¿No es eso lo que dice en el siguiente versículo? Versículo, onde estou, hein? 31. A 31 fala assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Portanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor, Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia. Irmãos, vamos Hermanos. confiar no Senhor e na sua palavra. Hermanos, vamos a confiar en el Señor y en su palabra. Praticamente todos os reformadores caíram no erro de só denunciar os erros. Prácticamente casi todos los reformadores cayeron en ese error de solo estar denunciando las equivocaciones Gastaram menos energia buscar a revelação da palavra. y buscaron menos energía en buscar la revelación de la palabra. Embora a reforma aconteceu de uma maneira muito forte, usando a revelação de uma palavra que a justificação é pela fé. Aunque la reforma se levantó de manera muy fuerte usando una palabra que era la justificación por la fe, Mas o foco principal da energia gasta ainda estava nessa luta, né? Somente nessa verdade e na luta política. aunque el enfoque, al final el enfoque principal estaba sobre esta palabra, gastando energía en ese punto Na luta, de la lucha política. por exemplo, Por ejemplo, através da reforma do Martinho Lutero, a través de la reforma de Martín Lutero, alguns se libertaram. A Alemanha, por exemplo, se libertou do poder do Papa. por ejemplo, Alemania se libertó del poder del Papa. E agora, mas como nós vamos reunir? Y ahora, ¿cómo vamos a reunirnos? Como é o governo na igreja? Oh, ¿cómo es el gobierno en la iglesia? Antes agora era centrado em Roma. Antes era centralizado en Roma, Mas como é o governo do Espírito Santo na igreja? pero ¿cómo es el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia? Como Cristo encabeçará a igreja na vida prática da igreja? ¿Cómo Cristo encabezará el gobierno de la iglesia de manera práctica en la vida de la Tudo iglesia? isso precisava deles gastarem tempo e energia para buscar luz na palavra. Era necesario que gastaran tiempo y energía buscando luz en la palabra sobre eso, Eles não buscaram. pero no lo buscaron. Ficaram em único item, a justificação pela fé. Quedaron en un único punto que era justificación por la fe. E a igreja continuou em seu governo numa forma errada. Y la iglesia siguió en su manera de gobierno de una forma equivocada. O governo da igreja, nas igrejas da Alemanha, era governo estatal, do Estado. El sistema de gobierno en Alemania era un sistema estatal. No tempo da igreja em Tiatira, era o governo de Roma.
En el tiempo de la iglesia en Tiatira estaba el gobierno de Roma. E nas igrejas da Alemanha, agora é governo da Alemanha é que governa a igreja. Y ahora en Alemania entonces es el gobierno de Alemania que gobierna la iglesia. Na Inglaterra é a igreja anglicana episcopal, Y en Inglaterra quedó la iglesia evangélica episcopal. cujo chefe do Estado é cabeça da igreja. Y el jefe del Estado es el cabeza de la iglesia. Já começou mal. Ya comenzó mal eso. Vocês entenderam? ¿Están entendiendo? Irmão, tem que dar atenção para a palavra. Hay que poner atención a la palabra. Por isso Paulo fala: encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Por eso Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, Que tem poder para vos edificar. que tiene poder para sobreedificaros. A palavra do Senhor tem poder para nos edificar La palabra del Señor tiene poder para sobreedificar e dar herança entre todos os que são santificados. y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Por isso, irmãos, que eu tenho insistido tanto em nós focarmos na palavra. Por eso estoy insistiendo tanto en que enfoquemos en la palabra. Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús. eu vou seguir bem rapidinho, mais uma parte histórica, tá bom? Yo voy a seguir rápidamente solo más una parte histórica. Então, dessa forma, surgiram grandes agitações civis em Boêmia, De esta manera empezaron grandes agitaciones civiles en Bohemia. e o Rus foi acusado de ser o líder. Y Hus fue acusado de ser líder. O imperador Sigismundo Y ahí el emperador Sigismundo, era um imperador romano-germânico. él era un emperador romano germánico. Ele era também rei da Germânia, Hungria, Croácia e Boêmia. Él también era rey de Germania, Hungría, Croacia y Bohemia. Na verdade, era um imperador coroado pelo Papa. A la verdad, él era un emperador coronado por el Papa. Então, convocou o Concílio de Constança na Alemanha Entonces él convocó el concilio de Constanza en Alemania para discutir esse assunto das denúncias levantadas pelo Ian Hus, para ou John Hus. discutir ese tema de las denuncias levantadas por Ian Hus. Ele prometeu a Ian Hus de que ele deu um salvo-conduto para ele ir em segurança para Constança, Y él dio un salvoconducto para que llegara con seguridad hasta Constanza, mas a hierarquia, o clero, né, falou que ele, por ser um herege, não tem direito ao salvo-conduto. entonces, pero la jerarquía, el clero, dijo que no, él no tiene derecho para un salvoconducto, Por porque ser- es un hereje, Por ser um herege. porque él es un hereje, Y- considerado un hereje. Assim ele foi traído pelo imperador. Entonces él fue traicionado por el emperador. E ali houve muitas e muitas discussões nesse concílio Y allí en este concilio hubo muchas y muchas discusiones para que ele pudesse retratar de tudo que ele falou, para que él pudiera retratarse de todo lo que él habló. mas ele não se retratou Retratarse, ¿verdad? Pero No. él no se retrató e ele foi condenado à morte na fogueira pela sentença do próprio imperador. y él fue condenado a la hoguera, sentenciado por el mismo emperador. Foi executado em uma estaca sobre pilhas de lenha em Constança no ano de 1415. Y él fue Foi executado. así, él fue ejecutado en una estaca sobre pilas de leña, ¿verdad? Ahí en la ciudad de Constanza en el año 1415. Né? E assim ele morreu em Constança, né, na Alemanha, mas fizeram uma estátua, um busto para ele na Praça de Praga. Él fue muerto ahí, pero hicieron para él como una estatua de él en la plaza de Praga. E o seu amigo Jerônimo de Praga Y su amigo, que era Jerónimo de Praga, também foi julgado pelo mesmo concílio de Constança
também foi juzgado por el mismo concílio de Foi Constança. queimado também na fogueira no ano seguinte, E também no 1416. ano seguinte, 1416, também foi queimado. Agora, aí levantou uma guerra por causa da morte do Rus. Então se levantou uma guerra por la muerte de Rus. Não tenho tempo de detalhar. Não tenho tempo agora para dar mais detalhes. E, no fim, irmãos, eles também se dividiram, mas o importante Eles também se han dividido, pero lo mais importante que houve uma parte deles que migraram para a Morávia em 1451. foi que uma parte deles migraram para Morávia no ano 1451. E muitos cidadãos de Praga, incluindo membros da nobreza e homens eruditos, E muitos cidadãos de Praga, que incluíam aí membros da nobreza e eram homens eruditos, juntaram nessa migração. e se juntaram nessa migração. Morávia é uma região que hoje pertence à República Tcheca, localiza-se na sua parte oriental. E Morávia é uma região que hoje pertence à República Tcheca, pero em la parte oriental. A informação que quero dar para vocês é que esse grupo se assumiu o nome de Unidade Fraternal ou Irmãos Unidos. E este grupo, essa é a informação que quero passar para vocês, tomaram o nome de Unidade Fraternal ou Hermanos Unidos. Eles foram a origem dos assim chamados Irmãos Unidos. E eles são a origem de los que depois foram chamados Hermanos Unidos. Viveram em paz por 3 anos. Vivieron em paz durante 3 anos. E pelo seu zelo missionário, que nem nós, pregar o evangelho, E né? por seu celo, por misionero como nosotros de predicar o evangelho, Eles multiplicaram-se rapidamente. se han multiplicado rapidamente. E muitos se converteram pela pregação do evangelho. E muitos se han convertido por la predicação do evangelho. E assim, em várias partes formaram suas comunidades e isso despertou novamente o ódio do sacerdote de Roma. E eles, em várias partes desse país, se han formado comunidades e isso despertou de novo o ódio de los sacerdotes de Roma. Aí foram declarados como hereges incorrigíveis. E foram declarados como hereges incorrigíveis. Uma terrível perseguição foi iniciada. Desta vez, eles não se defenderam pelas armas. E uma terrível persecução se iniciou aí, pero desta vez eles não se defenderam usando armas Sofreram duras provações. e sofreram duras provações. Tiveram propriedades confiscadas. Foram confiscadas suas propriedades. Muitos foram expulsos de suas próprias casas para vagar pelo rigor do inverno. E muitos foram expulsados de suas casas para vaguear em meio desse inverno rigoroso. E muitos foram presos nas prisões de Boêmia, E muitos foram presos em las cárceles de Boêmia, especialmente em Praga. especialmente em Praga. Estão lotados dos chamados Irmãos Unidos. Aí estava llena las cárceles de los Hermanos Unidos. Sofreram cruéis torturas. Foram cruelmente torturados. Isso durou 20 anos. E isso por um espaço de 20 anos. Tiveram um certo alívio em 1471. Certo respiro vino para eles em 1471. Aí foram obrigados a abandonar suas casas ali e voltaram para Boêmia. Então foram obrigados a abandonar suas casas aí e voltaram a Boêmia. Aí eles se organizaram, infelizmente, se organizaram da maneira humana. E eles se organizaram, pero lamentavelmente se organizaram de forma humana. Porque eles criaram uma distinção entre as coisas essenciais e as não essenciais. Criaram uma diferenciação entre coisas essenciais e não essenciais. Questões essenciais eram pertinentes à salvação do homem As questões essenciais eram relacionadas à salvação do homem e as não essenciais enviavam os aspectos externos como rituais, cerimônias, costumes e regras da igreja. e as coisas não essenciais eram as coisas externas que estavam relacionadas a rituais, cerimoniais, costumbres e regras eclesiásticas. Eu vou usar a palavra do Andrew Miller para não ser acusado que eu estou criticando, Eu né? quero usar as palavras do mesmo Andrew Miller para que não seja acusado que eu estou dizendo isso. Com essa resolução geraram um ambiente propício para o exercício da vontade humana.
Com essa resolução, eles engendraram um ambiente que propício, adequado para o exercício da voluntade humana. E tudo que não está na revelação da palavra de Deus nunca deve ser introduzido na sua Que igreja. todo lo que no está en la revelación de la palabra de Dios nunca debe ser introducido en su iglesia. Então, no tocante à igreja, irmãos, nós nunca podemos introduzir nada que não esteja na palavra de Deus. Hermano, con relación a la iglesia no debemos introducir nada que no esté en la palabra de Dios. Porque por menor erro, amanhã pode se tornar um grande problema. Por más pequeño que sea el error, más adelante puede ser un grave error. Por isso que temos que zelar pela palavra pura de Deus. Por eso tenemos que tener celo por la pura palabra de Dios. Os que foram expulsos da Morávia foram recebidos também na Hungria e na Moldávia. Los que fueron expulsados de Moravia fueron recibidos en Hungría y Moldavia. Em 1470, eles tornaram público a tradução completa da Bíblia na língua da Boêmia. Y en 1470 ellos hicieron pública la traducción completa de la Biblia en la lengua de Bohemia. Porque havíamos falado que a primeira tradução da Bíblia completa foi na língua inglesa. Porque nosotros habíamos dicho que la primera traducción de la Biblia había sido en la lengua inglesa. E na próxima mensagem nós vamos falar sobre, irmãos, a invenção da imprensa e fabricação de papel. Isso ajudou muito na propagação da palavra de Deus. En el mensaje siguiente vamos a hablar sobre la invención de la imprenta, del papel, ¿verdad? Y cómo eso contribuyó grandemente para la divulgación de la palabra de Dios. E há uma grande conexão entre os irmãos unidos e os valdenses. Y hay una gran conexión entre los hermanos unidos y los valdenses. Porque no século XII, quando Pedro Valdo foi expulso de Lyon, Porque en el siglo XII, cuando Pedro Baldo fue expulsado de León, após várias perseguições, né, Pedro Valdo encontrou refúgio na Boêmia. porque después de varias persecuciones, Pedro Baldo encontró refugio en Bohemia. E ali ele trabalhou com muito sucesso por 20 anos em Boêmia. Y ahí él trabajó con mucho éxito durante 20 años. Alguns afirmam que no século XIV, os que seguiam a linha do Pedro Valdo já eram 800.000. Y algunos historiadores dicen que los que seguían esa línea de Pedro Baldo ya eran más de 800,000. Por isso, irmãos, eu quero fazer algumas considerações finais. Por eso quiero hacer algunas consideraciones finales. A igreja é o corpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. E no corpo de Cristo contém muitos membros. El cuerpo de Cristo contiene muchos miembros. E cada membro tem a sua função no corpo. Y cada miembro tiene su función en el cuerpo. Irmãos, nós não estamos aqui para... A igreja não é uma organização humana. La iglesia, hermanos, no es una organización humana. Não é uma instituição religiosa, No es una institución religiosa. onde o homem tem liberdade de organizar, Donde el hombre tiene libertad de organizar, fazer suas regras de funcionamento. hacer sus reglas de funcionamiento. Não, a igreja é um organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo. E o funcionamento da igreja, irmãos, começa pela palavra de Deus. Y el funcionamiento de la iglesia empieza por la palabra de Dios. Por isso que Romanos capítulo 12, quando ele fala dessa luz, Por eso en Romanos capítulo 12, cuando él habla de esta luz, Romanos 12, vamos abrir a palavra. Romanos capítulo 12, Versículo 4. versículo 4 dice: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas nem todos os membros têm a mesma função. pero no todos los miembros tienen la misma función. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. E como é que esse corpo funciona? ¿Y cómo este cuerpo funciona? Por isso o versículo 6 fala assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Por eso el versículo 6 dice:
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Deus deu dons para cada membro. Dios dio dones a cada miembro. E assim os membros cooperam entre si para o bem do corpo. Así los miembros cooperan entre sí para el bien del cuerpo. Mas qual é a primeira função Pero ¿cuál es la primera función de um membro importante, de uma função importante que é mencionado aqui? A primeira ¿Cuál es la primera función, la más importante que se Se- menciona primero? se profecia, Se- seja segundo a proporção da fé. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. A profecia aqui não é meramente predizer o futuro. La profecía aquí no es sencillamente predecir el futuro. Você pode usar até a versão restauração da Bíblia E na você- sua nota de rodapé. Si usted puede hasta usar la versión recobro de la Biblia en su nota de pie de página, Aqui fala, profecia aqui é falar por Deus sob a sua inspiração direta. aquí dice es hablar por Dios bajo su inspiración directa. Na Bíblia, Paulo fala em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12 fala do corpo, 1 Coríntios 14, dizendo que todos podem profetizar um após outro. En 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Habla de las funciones del cuerpo y de los dones. Y en el capítulo 14 dice que todos pueden profetizar. Então muitos usam isso para dizer, então na igreja todos podem falar por Deus. Y entonces algunos usan eso para decir, todos pueden hablar por Dios. É verdade, todos podem falar por Deus. Es verdad, todos pueden hablar por Dios. Mas a origem de falar vem por essa profecia. Pero el origen de un hablar viene por esta profecía. O falar de Deus na igreja El hablar de Dios en la iglesia começa pelo falar sob a inspiração direta de Deus. El hablar de Dios en la iglesia empieza por la inspiración directa del hablar de Dios. Aí, se você for para o versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Entonces vamos al versículo 7, dice, o se dé servicio o ministerio en servir y el que enseña en las enseñanzas. Aqui fala de ensinar. Aquí habla de enseñar. E versículo 8 fala de exortar. Y el versículo 8 habla de exhortación. Então nós temos profetizar, Entonces tenemos profetizar, ensinar enseñar e exortar. y exhortar. Então, quem ensina, Entonces, ¿quién quem, enseña? quem profetiza, Quien profetiza, Tem aquel que que- profetiza, tem que profetizar sob a revelação direta de Deus. debe profetizar bajo la inspiración directa de Dios. Então, essa inspiração direta de Deus, irmãos, Deus não dá para 2, 3, 4, 5. Y esta revelación directa de Dios, Él no da para 2, 3, 4, 5. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, En Apocalipsis 1:1, Deus quer dar a revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Dios quiere dar la revelación de Jesucristo a sus siervos. Esses servos, irmãos, são os líderes da igreja. Esos siervos son los líderes de la iglesia. Deus quer passar essa revelação para esses líderes profetizarem nas suas igrejas. Dios quiere pasar esa revelación a los líderes para que los líderes profeticen en las iglesias. Mas ele inspirou a João. Pero Él inspiró a Juan. E João passou para esse grupo de profetas. Y Juan pasó por este grupo de profetas. Se Deus não fizesse dessa forma, haveria muita confusão na igreja. Si Dios no hiciera de esta manera, habría mucha confusión en la iglesia. Então, graças a Deus que na igreja não há confusão. Gracias a Dios en la iglesia no hay confusión. Nós temos uma direção, Hermanos, tenemos una dirección, nós temos um falar. tenemos un hablar. Irmãos, é isso que é dessa forma que o corpo de Cristo funciona. Es de esta manera que el cuerpo de Cristo funciona. E em 1 Coríntios 12 é Deus quem dispôs o corpo, os membros do corpo, como Ele quer. Y 1 Corintios 12 nos muestra que Él dispuso el cuerpo como lo quiso.
Por isso, irmãos, o que cabe a nós fazer, irmãos, é seguir funcionando como membro no lugar que o Senhor me colocou. Por isso, o que nos cabe a nosotros es seguir sirviendo en el lugar que Dios nos ha puesto como parte del cuerpo. E dessa forma, irmãos, dessa forma a igreja vai crescendo, Es de esta vai sendo manera edificado. que la iglesia va creciendo y siendo edificada. E quando eu vou terminando, tá bom? Então, Entonces, o poder, irmãos, o poder para edificar a igreja é da palavra. hermanos, el poder para edificar la iglesia viene de la palabra. O poder não vem de um homem capaz, El poder no viene de un hombre con capacidad, um grande homem organizador e administrador. un gran hombre organizador y administrador. Não, todo o poder vem da palavra. Todo poder viene de la palabra. Né? Por isso que em Romanos 1,16, Por eso Romanos 1:16, como fala, como dice, hein? Pois não me envergonho do evangelho, porque no me avergüenzo del evangelio, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeiro do judeu e também do grego. al judío primeramente y también al griego. Irmãos, o evangelho, ou seja, a palavra de Deus, é o poder de Deus. O sea, el Palabra evangelio de Dios. la palabra de Dios, O evangelho de Deus. el evangelio de Dios es el poder de Dios. 1 Coríntios 1, Primera de Corintios 1, 18. 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Toda vez que o homem quer ajudar Deus, Todas las veces que el hombre quiere ayudar a Dios, no segundo século os apóstolos morreram. en el siglo II los apóstoles murieron. Não houve mais quem recebesse a inspiração direta para profetizar. No hubo más quien recibiera la revelación directamente para poder profetizar. O que fazemos? ¿Qué hacemos? Aí eles se organizaram. Entonces ellos se organizaron. Vamos fazer o governo dos bispos. Vamos a hacer el gobierno de los bispos. Vamos convocar os bispos para os bispos definirem o governo da igreja, a direção da igreja. Vamos a poner los obispos para que ellos definan la dirección de la iglesia. Irmãos, isso é um erro, grande erro. Hermanos, ese es un error, un gran error. Não é pela nossa sabedoria, No es por nuestra sabiduría, é pela loucura da palavra. es por la locura de la palabra. Porque tantos, voltando para 1 Coríntios 1, né, versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas para los llamados, así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Irmão, parece uma loucura. Hermanos, parece una locura. Quem está nos dirigindo? Quem está nos dando direção? Hermano, ¿quién está dirigiéndonos, dándonos dirección? Não é um homem capaz. No es un hombre capaz. Não é um homem forte no seu caráter. No es un hombre fuerte en su carácter. É a palavra. Es la palabra. E essa liderança, irmão, está em toda a terra. Y ese liderazgo está en toda la tierra. Como um homem tem essa capacidade? Hermanos, ¿cómo un hombre tendría esta capacidad? Por isso, irmãos, é a palavra.
Por eso, hermano, es la palabra. A palavra é o poder de Deus. La palabra es el poder de Dios. Por isso que Satanás quer atacar é a palavra. Por eso lo que Satanás quiere atacar es la palabra. 1 Tessalonicenses 2,13. Ami, fala você. Como é que é? Tesalonicenses 2:13, Amir, por favor, hable. Você ¿Cómo gosta es? desse versículo? Le gusta mucho este versículo. Vamos lá. Vamos ler. Não, Vamos lá. Problema de língua, só isso. 2,13. Eh, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, Preste atenção, a palavra que de nós ouvistes. pongan atención a esto, que oísteis de nosotros. Palavra que ouviram do homem. Palabras que oyeron del hombre. Eles ouviram a palavra de Paulo, Oyeron la palabra de Pablo, que é de Deus. que es de Dios. Acolhesse não como palavra de homens, La recibisteis no como palabra de hombre, e sim como em verdade é a palavra de Deus, sino según en verdad es la palabra de Dios, a qual, com efeito, la cual está operando eficazmente em vós os que credes. la actúa en vosotros los creyentes. Satanás quer pôr dúvida Satanás quiere sembrar duda na sua mente. en su mente. Quando você duvida, Cuando usted duda, a palavra de Deus chega até você e não funciona. la palabra llega hasta ti y no funciona, Não opera. no opera. A palavra só opera se você crê. Ella solo actúa si usted cree. Essa foi a bênção das igrejas da Colômbia. Esta fue la bendición de las iglesias en Colombia. Vocês creram e obedeceram. Ustedes creyeron y obedecieron. E a palavra, nesses 2 anos, operou eficazmente em vocês. Y la palabra actuó, operó con eficacia en ustedes. Por isso, o inimigo de Deus, irmãos, distrai o povo de Deus para não acolher a palavra e crer que ela tem poder para fazer a obra de Deus. Por eso el enemigo de Dios actúa en contra de la palabra de Dios, haciendo creer que ella no tiene poder para hacer la obra de Dios. Por isso, irmãos, a nossa luta é pela revelação da palavra de Por Deus. eso nuestra lucha es por la revelación de la palabra de Dios. Não nos distrair com lutas políticas ou focar no erro dos outros. No es distraernos con luchas políticas o enfocarnos en los errores de los demás. E crer, irmãos, que cada membro saturado com a palavra, Y creer que cada miembro empapado de la palabra, por meio da imersão, por medio de la inmersión, e Cristo habitará no nosso coração, y Cristo hará morada en nuestros corazones, Ele encherá cada membro com a palavra de y Cristo. llenará cada miembro con la palabra de Cristo. E é dessa forma que Ele vai governar o seu corpo, Y es de esta manera que Él va a gobernar a su pueblo, como cabeça desse corpo. como cabeza de este Ele cuerpo. vai edificar a sua igreja em amor. Él va a edificar su iglesia en amor. Ele está tecendo tecido de amor entre Él nós. está tejiendo esta tela de amor. E Ele é único capaz de nos unir com perfeição através do amor. Y Él es el único que tiene la capacidad de unirnos con perfección en el amor. E essa igreja unida, Y esta iglesia unida, edificada, edificada, as portas do Hades não prevalecem. las puertas del Hades no prevalecen en contra de ella. É assim que nós vamos vencer. Es así que vamos a vencer. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor.